Amém? Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Vou pegar um verso aí para servir como base para aquilo que nós vamos essa noite falar. O tema é prosperando onde Deus me plantar. Onde Deus me planta, onde Deus me coloca, onde Deus me plantar, aquele lugar é o lugar onde eu devo prosperar. Aquele é o lugar da prosperidade, da minha prosperidade. Então Gênesis 26, verso 12 diz: semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Amém? Pode sentar. Graças a Deus. Essa noite nós resolvemos sempre fazer, e alguns irmãos já vieram perguntar para mim se hoje não vai ter aquela mesa, como de costume a gente sempre faz, onde os objetos são todos colocados. Mas eu disse: olha, eu quero fazer algo diferente essa noite, né? Vamos fazer como a gente faz de costume, pois nós vamos ungir, mas junto com vocês vão trazer os seus objetos para cá, e nós vamos ungir e abençoar, porque isso é muito importante, né? A sua mão, porque é a sua mão que prospera, é aquilo que passa pela sua mão, é aquilo que você tem na sua mão que traz a prosperidade que Deus acrescenta, é o seu trabalho, né? Independente daquilo que você possa colocar aqui, né? Mas é só um objeto, mas as suas mãos não. As suas mãos representam a sua força, o seu trabalho, a sua dedicação. E é isso também que nessa noite eu quero ungir e abençoar. Os irmãos também vão fazer isso juntamente comigo depois que nós ouvirmos aquilo que a palavra de Deus tem para nos falar. Amém? Esse texto eu já preguei ele várias vezes, mas parece que ele sempre se renova, né? Como a palavra de Deus mesmo diz, que ela é viva, eficaz. Então a palavra de Deus está sempre se renovando, Deus está sempre mostrando coisas novas, né? Coisas assim que possa tocar dentro do nosso coração. E esse texto nos ensina coisas importantíssimas sobre prosperidade. Esse mês de maio, eu e a pastora decidimos dedicar a esse assunto, falarmos sobre a verdadeira prosperidade, porque você vai hoje numa livraria evangélica, você vai em outras livrarias, o que mais se encontra hoje são livros que ensinam como prosperar, como alcançar riquezas, né? Os 7 segredos da prosperidade, os pilares da prosperidade, e assim a gente vê tudo isso. É claro que a prosperidade é algo que vem de Deus, é algo de Deus, porque a palavra diz que a bênção do Senhor enriquece. Provérbios 10, 22. É a bênção do Senhor que enriquece. Então nós sabemos que existe uma prosperidade vinda da parte de Deus para os seus filhos. Isso faz parte da aliança que Deus fez com Abraão, que é independente da lei, não é algo condicionado à lei. Ou seja, a aliança que Deus fez com o servo dele, Abraão, é incondicional. E a Bíblia nos chama nessa nova geração, ou nesse novo pacto que nós vivemos, como filhos de Abraão. Então nós somos filhos de Abraão pela fé. Então é claro que logicamente as promessas que Deus falou a Abraão são perpétuas, elas são por todas as gerações. Assim como Paulo fala em Gálatas, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Então Paulo, fazendo uma alusão à bênção de Abraão, é claro que lá, quando ele fala dessa bênção de Abraão, ele está também falando do Espírito Santo que haveria de ser derramado sobre os filhos, como uma riqueza, como uma bênção, que Deus havia também prometido. Mas o fato é que
A bênção de Abraão também é para esse novo pacto, também é para esta nova geração, essa geração daqueles que são chamados filhos da cruz, ou os filhos daqueles que foram gerados lá na graça, são os filhos da graça. Então, mesmo vivendo nessa dispensação, mesmo sabendo aquilo que Paulo escreveu em Efésios capítulo 1, verso 3, de que Deus nos abençoou em Cristo com todas as sortes de bênçãos espirituais, nós sabemos que além dessas bênçãos espirituais, existem bem aquela bênção que nós podemos chamar de prosperidade material, que é aquilo que Deus também tem para nós. E se não tiver, amém. Porque até esses dias eu vi uma frase de John Piper, muito interessante, que me chamou a atenção. Não sei se vocês leram essa frase, mas estava lá para que todos pudessem ver, porque as pessoas hoje, elas veem, a prosperidade como uma prova do amor de Deus. Elas veem na saúde uma prova do amor de Deus. Então, se a pessoa não tem uma prosperidade, se a pessoa não tem uma boa saúde, é sinônimo de que Deus não ama aquela pessoa. É sinônimo, ou é uma representação de que Deus não gosta daquela pessoa. Aí John Piper dizia, então Deus deveria odiar o apóstolo Paulo. Deus deveria odiar Paulo, porque Paulo passou por tudo isso. Paulo foi pobre, Paulo passou por doenças, Paulo passou por dificuldades. Então nós aprendemos na palavra de Deus que não é para todos. A prosperidade não é algo que vem para todos, não é algo que atinge todos. Isso é algo que a gente vê na palavra do Senhor. Muitos prosperam, mas outros não prosperam. E isso não deve ser um termômetro para medir a intensidade do amor de Deus. Deus ama mais aquele porque aquele possui mais do que o outro que não possui. Deus gosta mais daquele do que daquele outro, porque Deus tem dado mais para ele, menos para o outro. Não é assim. Existem algumas coisas que nós vamos ver hoje, que depende também daquilo que o homem produz, daquilo que o homem faz. Então, na prosperidade, ou se falando em prosperidade, existe a parte de Deus e existe a parte do homem. E muitas vezes isso deixa de acontecer porque o homem deixa de cumprir aquilo que deve ou que é devido a ele. Porque Deus jamais deixa de cumprir aquilo que cabe a ele. Então, se existe promessa para você, se existe promessa para a sua vida, se um dia você, dentro do seu coração, recebeu uma promessa, e isso você tem guardado dentro de você, de que você seria próspero, de que você seria abençoado, de que você teria uma prosperidade abundante da parte de Deus, e isso até hoje não aconteceu, olha, eu quero dizer já desde o início, o problema está em você, não em Deus. Não em Deus. O problema sempre está no homem. Nós é que falhamos. Deus é cumpridor de suas promessas, nós vamos ver hoje. As promessas do Senhor, elas são infalíveis. A palavra do Senhor diz em Jeremias que Deus vela pelo cumprimento da sua palavra. Ou seja, Deus falou, Deus cumpre. Deus disse, Deus faz. Isso a gente sabe porque a gente tem visto tudo isso na palavra do Senhor. Vamos para o texto. Gênesis 26, verso 1 diz: sobrevindo fome à terra além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Olha, sabe, uma coisa que eu acho assim interessante, a nossa vida ela é toda dirigida por períodos, por passagens, né? Então nós passamos por momentos na nossa vida, e a palavra de Deus diz que nós devemos considerar não só os dias bons, né?
os bons dias, mas também devemos considerar os maus dias, os dias maus, aqueles que não são tão agradáveis quanto os outros, porque a Bíblia diz que Deus fez ambos foram feitos por Deus, e nós precisamos entender que o Deus que fez o bom dia é também o Deus que fez o dia mau. Precisamos aceitar isso da parte de Deus. Devemos aceitar os dois como vindo da parte do Senhor. Nós precisamos entender que não é só coisas boas que acontecem aos filhos da promessa. Não são só coisas maravilhosas que estão predestinadas a acontecer com aqueles que são filhos da graça. Provações também estão destinadas aos filhos de Deus. Dificuldades também estão destinadas aos filhos de Deus. E nós devemos estar prontos para enfrentar qualquer tipo de situação que vier sobre a nossa vida. Precisamos estar prontos. Venha o que vier. Levante o que se levantar. Venha uma situação boa ou ruim. O importante eu devo estar de pé e encarar a situação, enfrentar aquele momento da minha vida como algo vindo da parte de Deus para me provar. Porque a verdade é que a fé, a boa fé, a fé verdadeira deve ser testada, deve ser provada. Isso é algo racional. Porque Deus nos daria fé? Porque Deus colocaria fé em você? Porque Deus daria fé ao homem, se não para prová-lo, se não para testar a fé daquele homem? Então Deus nos deu fé, Deus te deu fé. Saiba que o intuito de Deus te dar fé, ou o intuito maior de Deus ter colocado e acrescentado a cada dia que você vem na igreja, cada culto que você participa, cada palavra que você recebe, Deus tem um objetivo: de que essa fé um dia seja testada, de que essa fé que você tem recebido seja um dia colocada em xeque-mate, para ver se aquilo que você tem dentro de você é algo só bonito, aparente, ou se tem consistência verdadeira. Porque fenomenal não interessa. Deus não se interessa por fenomenal. Existe um bando de crentes, um bando de homens e mulheres que dizem que creem em Deus, batem no peito, afirmam sua fé, declaram sua fé, mas na verdade, quando são provados, eles são reprovados, porque na verdade a fé deles não passava de teoria. E o que Deus quer é prática, é fé envolvida em prática. E é isso que Deus queria fazer. Deus não poderia confirmar em Isaac a promessa que ele havia feito a Abraão, se Deus antes não testasse a fé daquele rapaz. Deus jamais vai fazer alguma coisa na sua vida, a promessa que você tem guardado dentro de você, antes que Deus confirme na sua vida. Saiba que você vai ter que ser provado, você vai ter que passar por provas, e você vai ter que ser aprovado se você quiser receber aquilo que Deus tem para a sua vida. As coisas não caem do céu assim, uma hora para outra não. Deus nos prova, Deus nos testa. A palavra do Senhor diz que Ele faz isso para ver o que há dentro de nós, para ver a consistência de cada um de nós. E aquele período difícil estava se repetindo. Como as coisas se repetem? As provações são repetíveis. Elas aconteceram com os nossos pais, acontecem conosco, vão acontecer com os nossos filhos. Eis o motivo para que nós possamos, na nossa geração, nas nossas provações, nas nossas dificuldades, servirmos como bons modelos, como bons exemplos para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para aqueles que nos cercam, para aqueles que estão perto de nós, porque isso vai incentivá-los. Se demonstrarmos pouca fé, se demonstrarmos uma fé teórica e falharmos nas nossas provações,
nós vamos ver que isso vai passar para outras gerações. E as coisas vão acontecendo assim. Então nós precisamos entender, irmão, que as dificuldades elas vêm. As situações difíceis vêm. Como aqui, para esse moço que tinha uma promessa. Deus havia prometido para o pai dele de que haveria prosperidade, de que ele prosperaria. Mas ele estava enfrentando aquilo que o próprio pai dele havia enfrentado há alguns anos: a fome. Parece que é um choque. Nós temos a promessa, mas a realidade que se apresenta é algo totalmente adverso daquilo que nós temos guardado dentro de nós. Sempre é assim. Você tem uma promessa de Deus, você tem um sonho dentro de você, mas você olha e parece que a realidade não é aquilo que você tem dentro do seu coração, não é aquilo que você sonha. É assim mesmo que você tem que enfrentar e você tem que entender. Esse é o caminho. Nós caminhamos na contramão das coisas. Cristianismo é andar na contramão. Não pensa que as coisas vão ser fáceis. Desde o início as coisas são difíceis. Elas são assim. E a palavra do Senhor diz então que logo no verso 2 apareceu o Senhor. Veja que nos momentos mais críticos de nossa vida, nos momentos mais difíceis de nossa vida, é que nós temos as maiores revelações de Deus. É engraçado isso. Deus nunca nos abandona. Apesar desses dias maus, apesar desses momentos difíceis, nós podemos sempre contar com Deus, com a manifestação de Deus. O melhor momento para você ver, para você desfrutar de uma manifestação de Deus, é na sua dificuldade. Então, quando você estiver em dificuldade, abra os teus olhos. Espere que o teu Senhor virá. Lembra dos discípulos? Estavam enfrentando a tempestade naquele alto mar, estavam ali quase indo a pique. De repente eles tiveram uma visão, acharam que era fantasma. Não, era o Senhor se aproximando deles. Sempre nos momentos mais difíceis, Deus se revela a nós. Deus se apresenta a nós. Deus se mostra a nós. Porque Ele quer mostrar que aquilo pertence a Ele, que aquela situação vem da parte dEle, que Ele está no controle, que Ele está vendo tudo aquilo, que você não precisa temer, que Ele está a par da situação, que Ele sofre com você, que Ele sente junto com você, Ele chora com você, Ele participa com você. É isso que Deus quer nos mostrar quando Ele se revela nas nossas dificuldades. Ele quer mostrar para nós que Ele é o Deus Emanuel. Ele não é o Deus que vira as costas e vai embora. Ele não é o Deus que escapa quando as coisas se apertam, não. Quando as coisas ficam difíceis, eis que Ele se apresenta e Ele se mostra para nós. Ele se revela a cada um de nós. E a palavra diz que Deus se apareceu, Ele apareceu e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. A palavra de Deus estava sendo clara para que ele não pudesse ou resistisse à tentação. Veja, que é uma coisa que a pastora às vezes já falou muitas vezes aqui, sempre a gente fala sobre isso. No momento da prova surge a tentação. Todas as vezes quando somos provados por Deus, somos tentados pelo diabo. E nós precisamos tomar muito cuidado. Porque a provação é para tirar o que nós temos de melhor. E a tentação é para tirar aquilo que nós temos de pior. É assim que você percebe a diferença. Você percebe a diferença porque a tentação acontece do lado de fora. Veja, estava acontecendo uma fome, né? Ali naquele momento. Mas a provação é algo que se dá dentro dele. E dentro dele, ele teve um sentimento de: eu vou fugir daqui, eu vou descer desse lugar, eu vou escapar dessa situação. Isso é
provação. Tentação era aquela fome, tentação era aquele impulso de descer para o Egito, tentação era aquele momento, aquele impulso que ele estava sentindo dentro dele, dizendo: olha, desce para o Egito, lá as coisas estão boas, lá a fartura, lá tem comida, o que você está fazendo aí? É assim que nós percebemos a diferença. Então nós precisamos tomar cuidado, porque as duas coisas são paralelas. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque tentação a gente repreende, tentação a gente faz corpo duro, tentação a gente resiste, mas provação não. Provação a gente rebaixa, a gente se curva, entendeu? Tentação, quando vem do diabo, nós resistimos. A palavra de Deus diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas quando é algo de Deus, como você vai resistir? Quando é uma provação vinda do céu, quando é Deus provando aquilo que tem dentro da sua alma, do seu coração, como você vai resistir a isso? Não tem como. Não podemos resistir a não ser nos curvarmos, a não ser aceitarmos aquele momento e pedirmos a graça, assim como Paulo pediu. Paulo percebeu que aquilo que ele estava passando não era uma tentação, mas uma provação. E quando ele percebeu que era uma provação, ele logo disse: Senhor, dá-me a tua graça. Eu preciso da tua graça. Então, quando você perceber que aquilo que você está enfrentando é uma mistura de tentação com provação, mas você percebe Deus naquele momento, Deus naquela situação, aí você percebe que não é só a tentação, mas é a provação da parte de Deus, que Deus está provando você, Deus está provando a sua fé. Então o que você tem que fazer? Se curvar e pedir a graça do Senhor para a sua vida. E a palavra de Deus diz assim, que Deus continua dizendo para ele, dizendo: habita nela, ou seja, fica nesse lugar, permaneça nesse lugar. Deus queria que Isaac assumisse aquele lugar. O título é: prosperando onde Deus me planta, prosperando onde eu estiver. Deus queria que aquele moço entendesse, Deus queria que Isaac compreendesse, Deus quer que nós compreendamos que Deus não depende de lugar, Deus não depende de circunstâncias, Deus não depende de movimento algum, Deus não depende de nada para nos abençoar. A única coisa que Ele pede de nós está clara aqui, é que nós sejamos obedientes, que obedeçamos a sua voz, que ouçamos aquilo que Ele está nos dizendo, que a gente ceda à vontade dEle, que a gente se curve diante da ordem dEle. Então Deus disse para ele: permaneça onde você está, ou seja, assuma esse lugar, fique aí onde você está. Sabe, meu irmão, você não precisa ficar pulando de lugar para lugar, saindo de um trabalho para o outro, você não precisa, não é isso que vai trazer a prosperidade, mas sim a permanência no estado, a permanência naquele momento, o ficar ali, o fincar seus pés, o criar raízes, o obedecer à voz de Deus, permanecer ali, não sair de forma alguma, esperar, porque, como eu disse no início, as coisas passam, tudo é passageiro, até o lugar onde ele estava, porque o lugar onde ele estava, Gerar, significa lugar de pernoite, ou seja, pernoite é uma coisa que a gente passa, não é uma coisa permanente, é uma coisa provisória, é um lugar onde você só passa uma noite, ou seja, aquele lugar, naquele deserto, Gerar significa que o deserto na vida do cristão não é para sempre, ou seja, o momento que você está vivendo hoje, não é para sempre na sua vida, a sua dificuldade não é para sempre, a crise que você está enfrentando não é para sempre, a turbulência no seu casamento não é para sempre, essas coisas vão terminar, assim como elas começaram, elas também vão acabar. Então, em se tratando de circunstâncias, tudo tem começo e fim.
É isso que a gente precisa entender, é o nosso gerar. Você está passando por um momento. Isso não é o retrato final daquilo que Deus tem para a sua vida. Agora, seja fiel nesse momento. Firma os teus pés. Firma os teus pés. Coloque os teus pés na rocha. Deus disse: Isaac, permaneça nesse lugar. Ele estava sendo tentado para ir para o Egito. Deus disse: permaneça em Gerar. Vai ser por pouco tempo, mas permaneça e você vai ver que esse ano ainda eu te farei prosperar. Olha que coisa, irmãos. No lugar onde as pessoas estavam todas, Gerar era o caminho para o Egito. Todos estavam indo para o Egito. Todos desciam para o Egito, porque o Egito estava tendo prosperidade, porque o Egito estava tendo fartura das coisas. Então as pessoas não paravam em Gerar. As pessoas simplesmente usavam Gerar como um lugar de pernoite. Elas passavam por ali porque aquele lugar estava no caminho do Egito. Os teólogos acham que Isaac andou 110 quilômetros para chegar até Gerar. Chegou ali, ele iria pernoitar ali, mas no outro dia cedo ele já continuaria o seu caminho até o Egito. Mas Deus apareceu para ele e disse: não faça isso, confia na minha palavra. Irmãos, como às vezes é difícil confiarmos no Senhor quando nós só temos a palavra de Deus. Porque parece que a nossa fé precisa de algo palpável. Parece que a nossa fé não se contenta só com a palavra de Deus. Precisamos de alguma coisa mais substancial, uma coisa que tenha muito mais firmeza. Mas é a única coisa que Isaac tinha, a única coisa que nós temos são as promessas de Deus. E as promessas de Deus devem ser o bastante para você e para mim. As promessas de Deus devem ser o bastante para os filhos de Deus. Nós temos de nos contentar com a promessa de Deus, só com as promessas de Deus. Crente que precisa de outra coisa além da promessa, crente que precisa de outra coisa além da palavra de Deus, ele já não tem uma fé, aquela fé que nós falamos no início, aquela fé prática, mas ele possui uma fé teórica. Confia só na palavra de Deus. Nós não precisamos de mais nada, viu? De mais nada. Só a palavra do Senhor nos basta. Então o Senhor disse: permaneça, habita, eu serei contigo. Olha aqui, olha o segredo da prosperidade, é a presença de Deus conosco. Ele disse: eu serei contigo. Ele disse, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que eu fiz a Abraão teu pai. Ele disse: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Agora presta atenção no verso 5, porque diz: porque Abraão creu. Está escrito creu. Está escrito porque Abraão. Como que a fé se expressa? Na obediência. Entendeu? O que adianta você dizer que você tem fé, mas você não obedece? Não adianta. Não adianta nada, irmãos. Então, fé verdadeira, a fé que realmente Deus se importa, se interessa, a fé que vai realmente me ligar às promessas de Deus, a fé que realmente vai fazer confirmar as promessas de Deus em Cristo para a minha vida, é a obediência minha. Se eu não obedeço, nenhuma das promessas de Deus podem se concretizar na minha vida. Nenhuma. O Senhor disse: porque Abraão obedeceu. Então nós precisamos entender que o segredo da prosperidade é obedecermos a Deus. Não basta ter promessas, não basta ser filho da promessa,
Não basta, irmão, ter. Não, eu tenho que ser obediente. Eu tenho que obedecer. Tem muita gente que jejua, tem muita gente que ora e não é abençoado. Por quê? Porque não obedece. Orar, jejuar, sem obedecer, se torna sacrifício. E sacrifício, o Senhor não quer. O que ele disse para Saul? Eu não quero sacrifício, eu quero que me obedeça. Então Deus não quer o seu sacrifício. Deus não quer que você fique aí se sacrificando. Não, Deus só quer que você obedeça a Ele. Só isso. Obedeça ao Senhor. Ou seja, em se tratando das coisas de Deus, é mais importante a minha reação do que as coisas que acontecem comigo, a situação ou as coisas que me cercam. É mais importante a reação minha em relação àquilo que me acontece do que qualquer outra coisa. Ou seja, irmão, eu tenho que obedecer. Você tem que obedecer. Vem a aprovação, vem um momento mau, vem a dificuldade, eu tenho que obedecer ao Senhor. O que o Senhor quer de mim? O que Deus quer de mim? Eu vou obedecer a Deus. Ele disse, porque Abraão me obedeceu. Ou seja, obediência é uma prova de amor a Deus. Se eu obedeço a Deus, eu amo a Deus. Se eu não obedeço a Deus, eu não amo a Deus. Lembra que a pastora pregou aqui, acho que foi domingo? Quando ela pregou sobre Abraão, que Abraão foi, levou Isaque, e depois que ele levantou o cutelo para sacrificar o filho, Deus disse, basta, agora eu sei que você me ama, porque você me obedeceu. Então, obediência prova o meu amor a Deus, certo? Então eu preciso obedecer ao Senhor. E o Senhor disse, Abraão me obedeceu, e eu quero que você me obedeça. Abraão obedeceu. Temos obedecido? Temos sido obedientes à voz do Senhor? Temos sido obedientes àquilo que Deus tem nos pedido? Aquilo que Deus tem nos ordenado? Será que temos obedecido à voz do Senhor? Será que temos sido como Abraão, nosso pai, que obedeceu a Deus? E a Bíblia diz que ele obedeceu sem contestar. Ele não contestou, diferente de muitos de nós, que podemos até obedecer, mas obedecemos daquele jeito, murmurando, contestando, falando, reclamando. A Bíblia diz que ele obedeceu sem questionar. Deus não quer que você fique questionando, mas por que, Senhor? Por quê? Não existe. Obediência não é assim. Devemos obedecer a Deus, sem questionar qualquer coisa, confiarmos no Senhor, entregarmos a nossa vida a Ele, totalmente acreditarmos que Ele está no comando, de que as coisas vão acontecer de acordo com as promessas dele na minha vida, na sua vida, e que tudo vai dar certo. Isso é confiar em Deus. E a palavra de Deus diz então que Abraão obedeceu a palavra do Senhor, guardou os mandamentos, preceitos, estatutos, as minhas leis. E aí o verso 6 diz que Isaque, o quê? Ficou em Gerar. Ou seja, ele obedeceu. Aqui começa. Então, ou seja, Isaque estava debaixo da obediência. Isaque estava no lugar que Deus mandou ele ficar. Você está no lugar que Deus mandou você ficar? Nós estamos no lugar que Deus mandou nós ficarmos? Ou será que nós estamos andando por aí? Ou será que ainda nós não achamos o lugar que Deus mandou nos ficar? Ou será que ainda nós não achamos o lugar onde nós vamos pernoitar, onde vamos passar? Ou será que ainda nós não chegamos no nosso Gerar? Estamos rodando, rodeando?
Ouça Deus falar. Deus está dizendo: dê um tempo, pare, fique onde você está, permaneça no lugar onde você está, fique parado. Lembra dos Salmos, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fique quieto, para. Tem gente que corre para cá, corre para lá, vira e anda, e rodeia, e faz isso, e faz aquilo. Fique quieto, obedeça, pare, descanse um pouco no teu gerar. A Bíblia diz que ele então parou naquele lugar, ficou naquele lugar, e aí acontece uma coisa estranha. Porque a Bíblia começa então no verso 7 dizer que houve um incidente ali, e eu fiquei às vezes sem saber, o que será? Por que aconteceu isso? Por que Deus permitiu? Por que Deus não ocultou isso? Mas o Senhor é maravilhoso. E ele então dizia para mim: sabe, nós temos a mania de procurar nos outros a perfeição, quando só vamos encontrar em Deus, quando só vamos achar em Cristo. Nenhum de nós somos perfeitos. Não procure perfeição em mim, porque você vai ficar decepcionado. Não procure perfeição em nenhum de nós, porque em nenhum de nós você vai encontrar. Somos todos falhos. Eis um homem que falhou. Eis um homem à semelhança do pai Abraão, que também errou. Aqui está o erro dele. O Senhor não ocultou o erro dele. Ou seja, isso significa que nós não precisamos ser perfeitos no sentido da palavra. Não precisamos ser isentos de erros para que Deus nos abençoe. Deus não abençoa, como diz Hebreus, anjos, mas ele socorre a descendência de Abraão. Quem já leu isso na Bíblia? A Bíblia diz que Deus não socorre anjos. Os anjos caíram e Deus não socorreu. Erraram, não tiveram outra oportunidade, não tiveram outra chance, mas a Bíblia diz que Deus socorre a descendência de Abraão. Qual é a descendência de Abraão? Isaque, o homem que falhou. Quem mais? Jacó, o homem que falhou. Tanto é que Deus não é Deus de Abraão, Isaque e Israel. Você já leu isso na Bíblia? Você já viu alguém falar: olha, Deus é Deus de Abraão, Isaque e Israel? Não. Quando se fala Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Significa Jacó imperfeito, falho, cheio de defeitos. Deus não é só Deus de homens perfeitos, homens santos como Enoque, que andou perfeitamente com Deus e por isso foi levado para a glória. Deus o tomou para si. Deus não é só Deus de Elias, que também foi arrebatado num carro de fogo. Não, Deus é Deus também de pessoas que erram. Deus é Deus de homens que falham. A misericórdia dele é muito grande, o amor dele é muito grande. As suas falhas não vão impedir que Deus opere em você, se você obedecer, se você for fiel, se você se entregar a Ele, independente daquilo que possa acontecer, de você errar, de você falhar, mas tão somente se entregue a Ele, obedeça a Ele, coloque a sua vida diante dEle. Você vai ver que Deus vai cumprir em você as suas promessas. Ah, se fosse o homem, ah, se fosse eu no lugar de Deus, ah, se fosse você, ah, se fosse qualquer um de nós, certamente, já de primeira, assim como fazemos com os nossos filhos, muitas vezes com os nossos amigos, muitas vezes com os nossos irmãos, escrachamos, arrancamos eles, tiramos deles. Ah, você falhou? Depois que eu falei tudo isso para você, depois que eu fiz todas essas promessas, você falhou, você errou.
pois eu vou tirar todas as promessas de você. Você não vai receber nenhuma promessa. Você não terá as bênçãos de Abraão mais. Pensou se Deus fosse como eu? Já pensou se Deus fosse como você? Já pensou se Deus fosse como nós? Mas Ele não é assim. E graças a Ele por isso. Isaac falhou para deixar um exemplo. Que aquilo que a outra geração falhou, refletiu na geração dele. Sabe, os meus erros não ficam só para mim. Os outros são afetados. Cuidado quando você erra. Cuidado quando você comete erros. Outros vão sofrer por causa do seu erro. Abraão tinha errado do mesmo jeito, da mesma forma, e esse erro veio também porque nós aprendemos com exemplos. E Abraão não tinha dado um bom exemplo. No capítulo 12, 13 de Gênesis, você vê Abraão cometendo um erro igual, dizendo que Saraí era sua irmã, mas não era. E aqui a gente vê Isaac cometendo o mesmo erro. Cuidado, porque nós estamos ensinando os outros com o nosso exemplo, com as nossas atitudes, com aquilo que nós estamos vivendo, vivenciando nas nossas provações, nas nossas dificuldades. Os seus filhos estão olhando para você, quando a sua casa está toda ali, passando por aquela dificuldade, por aquele período difícil, quando as coisas não estão fáceis na sua vida, quando parece que as promessas de Deus, elas estão tão distantes de você, porque seus filhos estão olhando para você, e eles esperam de você uma atitude diferente, eles esperam uma atitude de fé, de firmeza, de alguém que acredita num Deus que é fiel, num Deus que é verdadeiro, num Deus que é firme nas suas promessas. Então nós temos uma responsabilidade enorme para passar para essa outra geração. E a palavra de Deus então diz, eu vou pular essa parte aí, e a Bíblia diz então lá no verso que nós começamos, no verso de número, vamos ver o verso 8, que é interessante, depois nós vamos no 12, que diz assim: ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo. Diga, muito tempo. As coisas não são tão rápidas assim como às vezes nós queremos que elas aconteçam. Nós oramos hoje e queremos que Deus nos atenda hoje. Nós oramos de manhã e queremos que Deus... Às vezes a gente acha que Deus é como o gênio da lâmpada. É só dar uma esfregadinha, esquenta um pouquinho. Pode falar, pode fazer 3 pedidos aí, né? Aí a gente faz, já é só estalar os dedos. Mas não é assim. As coisas com Deus não são assim. Todo milagre, diga, todo milagre deve ser trabalhado. O sobrenatural tem que ser trabalhado. O milagre tem que ser trabalhado. Isso você vê na Bíblia. Você vê quando aquela mulher sai ali, que estava com aquele fluxo de sangue, e ela vai em direção de Jesus. Você vê que aquela mulher trabalhou aquele milagre lá na casa dela. Como ela trabalhou? Mentalmente ela dizia: eu vou atrás dele, eu vou entrar no meio da multidão. Ela estava trabalhando o milagre. E eu vou tocar nele, e eu vou ser curada. Trabalhar o milagre. Você tem trabalhado o seu milagre? Isso é coisa de Deus. Não, é coisa do homem também. Milagre é uma parceria do homem com Deus. O que ligardes na terra será ligado no céu. Se você não liga na terra, não liga no céu. Então entenda, meu irmão, em nome de
Jesus, que em todo milagre há uma participação do homem. Tem uma parte que cabe a você. Qual era a parte que cabia para esse moço, nesse milagre? Obedecer. Segundo, permanecer naquele lugar que Deus havia mandado ele permanecer. Terceiro, vencer a demora. Vencer a demora, o que é muito difícil, porque a Bíblia diz que com o passar dos anos, porque as coisas vão, o tempo vai passando, muitas vezes a nossa esperança é malograda. Sabe o que é malograr? Se perde, vai para o ralo. Então tem muita gente que não consegue, porque os anos vão passando, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e ele não consegue. Ele não consegue manter uma fé, uma confiança, ele não consegue ser firme e permanecer. A Bíblia diz que ele permaneceu ali, ele ficou naquele lugar no verso 8, permanecido por muito tempo. Ele colocou a semente, ele jogou a semente, e ele esperou para que aquela semente pudesse germinar, crescer. Ele esperou a chuva dos céus cair, molhar aquele solo, e então aquela semente crescer, produzir. Não é assim, o agricultor não vai lá, não joga a semente hoje, amanhã ele já levanta, vai lá e passa o trator e colhe. Demora. Você está colhendo hoje, quer pegar amanhã, quer pegar semana que vem. Tenha calma, irmão, em nome de Jesus. Seu milagre vai chegar. Você está construindo. Você está trabalhando no teu milagre. Espero que sim. Eu estou trabalhando no meu. Eu estou construindo o meu milagre. Isso daqui foi construído, irmãos. Lembra como é que nós compramos isso aqui? Isso aqui foi construído por nós. Cada detalhe disso daqui foi algo que nós construímos. É um milagre. Por isso, requer de mim uma participação, requer do homem uma participação. E ele diz, e ficou ali muito tempo. E no verso de número 12, que nós temos que orar por todos vocês, diz assim, que semeou Isaac naquela terra, não é na outra terra não, não era no Egito, naquela terra, aquela terra que Deus falou, pernoita aí, fique nesse lugar aí, você vai ver o que eu vou fazer com você. Semeou Isaac naquele lugar, e naquele mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Olha, outra coisa que eu vejo aqui, não adianta nada eu estar debaixo da obediência, não adianta nada eu estar debaixo de promessa, porque isso tem um monte de crente que está debaixo da obediência, debaixo da promessa, ele agarra a promessa, fica com aquela promessa. Eu conheci um irmão que, até hoje eu acho que ele está assim, até hoje, isso fazem uns 20 anos, a gente até achava engraçado quando a gente conversava com ele, a gente chegava e falava, e aí, irmão, arrumou trabalho, emprego? Não, eu tenho uma promessa para a minha vida aí, eu estou esperando a minha promessa. Até hoje ele está esperando, ele anda para a rua esperando a promessa dele. Irmão, se eu obedecer, presta atenção, obedecer, me colocar debaixo da obediência, me colocar debaixo de uma promessa, mas se eu não trabalhar, irmão, não tem Deus que me ajude. Você vai me desculpar, mas não tem Deus que me ajude. Se você não pôr a mão na massa, tem gente que quer prosperar, mas não trabalha. Tem gente que quer prosperar, mas quer que os anjos venham e façam o trabalho que é dele. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Aqui está escrito que foram os anjos que semearam. Aqui está escrito que foi... Não, aqui está escrito que Isaac semeou naquele lugar que Deus havia falado para ele semear, naquele solo ruim, naquele chão difícil, onde todo mundo não queria semear, todo mundo queria ir para o Egito, todo mundo descia para o Egito. Deus falou, não faz igual aos outros,
Sabe, você fica fazendo igual os outros. Não faça como os outros. Semeie no lugar que Deus está mandando você semear. Espere. E a Bíblia diz que ele semeou, ele trabalhou, ele deu tudo de si. Ele se esforçou, irmão. Não existe milagre sem esforço, sem trabalho. Não existe. Deus jamais vai abençoar aquele que não se dispõe, não se esforça, não arregaça as mangas. O que a Bíblia diz? Vai ter com a formiga ou a preguiçoso. Tem promessa para você? Você é obediente? Vai trabalhar, irmão. Não faça como esse irmão que eu via direto, ele com a pastinha debaixo do braço. E aí, irmão, como é que está? Filho de intercessor, hein? Grande intercessor, hein? Família toda intercessor, irmão pastor, família toda chegava e dizia para ele: e aí, irmão? Estou na promessa, estou esperando a promessa aí. O irmão está com o cabelo branco esperando a promessa. Vai trabalhar. Vai plantar o teu milagre. Vai plantar a tua semente. Abra as portas cedo. Chega um pouco mais cedo na sua empresa. Faça algo diferente, se esforce. Mude alguma coisa. Melhore alguma coisa. Faça algo. Você fica de braços cruzados dizendo: Deus, faz alguma coisa. Deus, a minha empresa. Deus, a situação está difícil. Mas você mesmo não faz nada. Deus está dizendo para você: faça você. Faça você. A sua parte Deus não vai fazer. O que é seu, o que é da sua parte, você vai ter que fazer. Ninguém vai fazer por você. Enquanto você não fizer essas três coisas, quais são? Obedecer, permanecer no lugar que Deus mandou você permanecer, e trabalhar. Irmão, você nunca vai ser próspero. Nunca. Nunca vai haver prosperidade na sua vida. Pode ter promessas e mais promessas para você. Pode ter um caminhão de promessas. Pode vir o maior pastor do mundo, Billy Graham. Ele põe a mão sobre a sua cabeça, ele ora por você, ele profetiza sobre a tua vida, prosperidade, bênção. Não vai acontecer nada. Nada, absolutamente nada. Você pode dar seu dízimo, não vai acontecer nada. Você pode dar sua oferta, não vai acontecer nada. Porque você não trabalha. Trabalha. Você tem que obedecer? Sim. Você tem que se agarrar às promessas? Sim. Permanecer? Sim. Mas o mais importante, trabalhe. Se esforce. Se esforce, irmão. Se dedique ao máximo. E a Bíblia diz que Deus enriqueceu aquele homem e abençoou ele de uma forma tão grande que ele possuía ovelhas, bois. Ele chegou sem nada. Ele chegou com um punhado de sementes na mão. Como pode isso? Pode. Pode. Amém? Então esse é o segredo. Eu devo me colocar debaixo de uma obediência. Eu devo fincar meus pés e não ficar correndo de um lado para o outro. Eu devo trabalhar, me esforçar o máximo, dar tudo de mim, arregaçar as mangas e correr atrás. Deixar de ser preguiçoso. Deixar de ser preguiçoso e trabalhar mais. Só assim a prosperidade virá. Só assim a bênção virá sobre a minha vida. Amém? Porque você tem o mais importante, que é Deus. Você já tem do seu lado aquele que abençoa. Você já tem do seu lado aquele que enriquece. Então a sua parte é essas coisas. A parte dele, você não precisa ficar cobrando ele. Lembre, Jesus disse: busque primeiro o meu reino, as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja,
a parte dele, ele vai fazer. Aquilo que é dele, ele vai fazer. Você não precisa cobrar de Deus.